E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronde trazendo para vocês mais um vídeo e hoje a análise do Sony Xperia C5 Ultra Dual. Este que é um aparelho de 6 polegadas da Sony e muito interessante pelas suas configurações. Eu diria que ele tem configurações de top de linha e já vou falar para vocês ela logo de cara. Ele conta com processador MediaTek, é o MTK6752, ele é 1.7 octa-core. Ele é bem interessante, é um processador bem potente, pelo que eu pude perceber e testar. Ele conta com 2 GB de memória RAM e a GPU dele é uma Mali 760 MP2. O que quer dizer isso? Bom, ele rodou jogos muito bem, sem travamentos, sem engasgos nenhum. Ele conta com 16 GB de armazenamento e com suporte a cartão SD até 200 GB. Conta ainda com tecnologia Dual SIM, né? Ele utiliza o Nano SIM, o chip da operadora é aquele menor de todos, né? O Nano. E também a tela dele é de 6 polegadas com qualidade Full HD, ou seja, resolução 1920 por 1080 com densidade de 367 pixels por polegada. Um detalhe interessante nesse aparelho é que as duas câmeras são iguais. Como assim? As duas câmeras são de 13 megapixels e as duas contam com flash de LED. Isso é show de bola. E a bateria dele é de 2.930 mAh. Tudo isso nós vamos detalhar para vocês agora. Vamos começar falando um pouquinho do design do aparelho e saiba que nós vamos falar aqui de um aparelho grande. Ele é um aparelho que tem um design legal, as bordas laterais são bem finas, são bem agradáveis, o aparelho tem um peso muito distribuído. Nas laterais ali você vai ter os botões, ele não tem botões atrás, né? Isso é uma coisa mais da Asus e da LG por enquanto, então os botões estão na lateral. Tanto os botões de volume, o botão de power e também o botão para acionar a câmera. Na lateral também você vai encontrar a entrada para o cartão SD e entrada para os chips de operadora. Ele é um aparelho com design legal, apenas as bordas de baixo, né, a borda inferior e superior, que eu acho que ela deveria ser um pouquinho menor, mas nada que atrapalhe. Eu achei que ele ficou bem distribuído, principalmente pelo fato de ser um aparelho de 6 polegadas, e ter pouquíssimas bordas. Eu utilizo atualmente o Bluepure XL, que também é um aparelho de 6 polegadas, só que mais pesado que o Xperia C5. A tela do aparelho é uma tela de 6 polegadas de 1920 por 1080 com 367 pixels por polegada. A tela é do tipo IPS e tem uma boa qualidade de imagem que não é possível perceber pixels, né, a olho nu, a não ser que você se aproxime muito ou com algum aparelho, alguma lupa para você perceber os pixels ali na tela. É uma tela muito boa, com qualidade interessante e conta com o modo da Sony, o modo super vívido, que ele apresenta imagens e reproduz vídeos em alta qualidade, com alto contraste e alto nível de brilho. Isso é muito interessante, mas também por esse modo ele apresenta em alguns momentos que a tela, as bordas ficam esbranquiçadas, né? As bordas das imagens, quando elas são de cores muito fortes, ficam esbranquiçadas, mas muito leve isso. Este é um detalhe que tem que ficar, né, apurando muito para você ver. Se você apenas quer mostrar um vídeo para um amigo, ele não vai olhar de cara e falar, ó, ali, ó, tá esbranquiçado. Não vai, mas é um detalhe importante. Desempenho do aparelho. Para quem gosta de pontuações, né, o aparelho teve cerca de 46 mil pontos no AnTuTu Benchmark e também teve boas pontuações no 3D Mark. Ele não teve nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de travamento enquanto nós usamos ele. Então, em questão de desempenho, o aparelho se comportou muito bem. Nós rodamos vários jogos no aparelho, como Unkilled, Monument Valley, Mortal Kombat X e também Need for Speed No Limits. Em nenhum deles o aparelho teve travamentos ou engasgo, então foi muito tranquilo de se jogar, sem contar que é uma tela de 6 polegadas e isso é bem legal, é uma tela legal para você jogar. E antes que a galera pergunte, o aparelho esquenta? Ronde, o aparelho esquenta?
Esquenta sim, galera. É um aparelho que esquenta um pouquinho, mas todo aparelho que eu peguei e joguei durante muitas horas, ele também esquentou. Mas, né, para você que tem um certo ódio da Sony, esse aparelho não é aquele que esquenta muito, até porque ele não vem com o Snapdragon 810, que foi uma versão mais problemática. Depois teve revisões e ele ficou melhor. Ele dá uma esquentadinha normal, tá? Eu acredito que isso é normal porque eu também percebo isso em outros aparelhos. Então, não teve nada que atrapalhasse. Na questão de desempenho, o aparelho cumpriu muito bem seu papel, tanto em jogos quanto em multitarefas. Abrir vários e vários aplicativos ao mesmo tempo não tornou ele mais lento, não tive travamentos. Em alguns momentos é possível perceber que a interface do aparelho parece lenta. Isso eu acredito que seja devido à Xperia Y, porque eu sempre achei que essa interface fosse mais lenta que as outras. E mesmo indo lá no modo desenvolvedor, reduzindo a animação, né, que tem lá para você diminuir, deixar um pouquinho mais rápido, eu não percebi essa velocidade. Então eu creio que é uma coisa mais da Xperia Y do que do desempenho em si do aparelho, do hardware do aparelho. Talvez pode ser uma má otimização de sistema. Nos testes de benchmark e nos testes em jogos, nós não tivemos problema e ele atendeu muito bem a tudo que nós colocamos ele para fazer. Vamos falar um pouquinho de câmera do Xperia C5. Com toda essa mania de selfie da galera, ter uma câmera de 13 megapixels com certeza é algo muito interessante e algo muito legal no aparelho. Mas ter duas câmeras de 13 megapixels é ainda mais interessante. Com certeza, isso não é um recurso muito novo, eu já conhecia isso no Zenfone Selfie, né? No Asus Zenfone Selfie. Ele tem duas câmeras de 13 megapixels também, as duas com flash. Isso é muito legal. Voltando a falar do Xperia C5, a câmera traseira dele tem uma abertura de 2.2 que permite boas fotos e também tem vários modos para você configurar dentro do aplicativo de câmera para aprimorar a sua experiência com as imagens. Ele proporciona fotos bem nítidas. Assim que eu tirei as primeiras fotos, parecia que elas estavam muito embaçadas e eu não curti isso. Mas assim que eu fui olhar lá na galeria ou depois no computador, elas estavam nítidas e perfeitas. Eu gostei muito do resultado, principalmente em baixa luz. Eu tirei fotos, tem aí na descrição do vídeo o link para você ver as fotos que eu tirei à noite. Eu gostei bastante, tem um contraste bem equilibrado. Já a câmera de 13 megapixels frontal, ela tem um ângulo maior, ela tem um ângulo de visualização de 80 graus. Isso permite que mais pessoas apareçam nas suas selfies e isso é bem interessante. Conta com vários recursos também para você aprimorar a sua experiência de imagem, né? Lembrando que a câmera traseira tem o modo Pro para você brincar um pouquinho com a questão de ISO, abertura e tudo mais. Então é algo bem interessante. Tem uma foto, né, que eu fiz um rastro de imagem, um rastro de luz que eu fiz utilizando o Xperia C5, que ficou bem legal. Tá aqui na descrição para você conferir. Já as selfies, né, utilizando o flash à noite, ela também proporciona uma qualidade bem legal. Mostrei algumas aqui para vocês. Na descrição tem o link para análise completa, então lá estarão as imagens para você ver as selfies com o aparelho. Agora chegamos ao ponto da bateria. E ao receber esse aparelho eu vi muitas e muitas análises, procurei informações sobre ele e tinha muita gente falando que a bateria dele deveria durar 2 dias, cara. 2 dias é muito tempo de bateria. Isso não é difícil para os aparelhos da Sony, que ela tem sempre uma duração muito boa, mas o Xperia C5 chegou no máximo a 14 horas de bateria. Então, em bateria ele não cumpriu o que prometeu. A bateria dele é uma bateria de 2.930 mAh. Lembrando que 14 horas, né, de duração de bateria não é um uso tão ruim, mas a promessa do aparelho é de 2 dias, então eu creio que ela deveria cumprir o que promete ali, isso seria bem interessante. E também o aparelho não possui um carregador rápido, isso não foi legal.
Bom, galera, depois de falar tudo isso do aparelho, com certeza vocês estão pensando que o preço é lá nas alturas, não é mesmo? E sim, ele não é barato, o aparelho pode ser encontrado aí na faixa de R$ 1.600 e não é um valor tão baixo, visto que nós podemos encontrar aparelhos bem mais tops que este por esse preço ou preço parecido, obviamente. E a conclusão que temos é que o aparelho tem condições, né, tem especificações bem interessantes para o uso, mas o preço dele não condiz com a realidade. Ele tem um design interessante, tem câmeras boas, né, câmeras interessantes, aí, duas câmeras de 13 megapixels, é bem interessante. E fica a dica aí para você, né, se você quer mesmo gastar esse valor todo no aparelho da Sony, né, vá em frente ou procure outros da Sony que atenda. Mas antes de você comprar qualquer celular, balanceie bem, pesquise muito se todos os benefícios que ele tem atendem às suas necessidades por completo. Pensa nisso que vai ser muito mais fácil de você comprar um aparelho aí. Beleza, galera? Espero que tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa aí aquele like, que isso ajuda demais na divulgação. Compartilha aí com seus amigos e, claro, comenta aí a sua opinião sobre o aparelho. Você compraria ou não um aparelho deste preço e com essas configurações? Comenta aí que eu quero saber se você compraria ou não. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Fui!